servido a Deus desde criança, ter sido certinha, ter feito tudo, tentado andar sempre na presença de Deus, por que ele tinha feito aquilo comigo? Né? Já que eu estava na presença dele. Então, quando eu falava que eu estava me perdendo, é por não compreender a vontade soberana de Deus. E aí foi muito complicado para mim, muito, muito complicado. E como ninguém, assim, a irmã Glória, ela até me emprestou um livro que falava sobre viuvez, mas como lidar com a viuvez, né? E foi muito complicado, mesmo porque quando eu era solteira, eu ouvi de uma irmã, quando eu comecei a namorar, eu ouvi de uma irmã que graças a Deus que eu comecei a namorar, porque eu deixava de ser uma ameaça na igreja. Então, quando eu fiquei viúva, na minha cabeça ficou assim, poxa, se eu era solteira, tinha algo a perder e era uma ameaça, agora que eu sou viúva, eu vou estar sendo o quê? Pior. Então, eu resolvi abandonar. Para não ameaçar ninguém, né, minha irmã? Isso na leitura que foi colocada, na verdade, né? Então é esse tipo de situação que, ao invés de as pessoas agregarem, de trazerem, né, o outro para o nosso meio, a gente acaba o quê? Fazendo com que essas pessoas se desliguem para a gente. É mais fácil, né? Ainda utiliza um texto bíblico, né? Eles não eram nossos, não eram de nós, né? Então, a galera que gosta de usar esse tipo de texto, né? Ah, saiu porque não era nosso, não era um dos nossos, né? Por isso que foram embora. Mas essas experiências, agora, elas podem ser transformadas em algo benéfico. Porque eu não quero que ninguém passe por aquilo que eu passei, né? Eu não quero que ninguém venha a sofrer o que eu sofri. Então, hoje eu tenho que criar um grupo de apoio, de amparo, né? Eu tenho que ser alguém que caminhe com o próximo de tal maneira que ele possa ser considerado meu filho na fé, né? Meu filho na fé. É muito mais fácil caminhar, né, quando você tem alguém para te apoiar, alguém para te ajudar, alguém para te orientar, né? E é muito complicado. Eu estava falando na semana passada, a irmã Keila estava falando sobre essa coisa de as pessoas se sentirem dentro daquele grupo, né, de pessoas abandonadas, né, perdido meio que na casa do pai. É muito complicado mesmo para as pessoas que não têm uma percepção de como chegar, tipo assim, ser cara de pau, né? Você chegando no meio, cheguei, tô aqui, pronto, né? E ela passou por essa experiência também, né, irmã Keila? Essa experiência ruim, que, na verdade, acho que a irmã não gostaria de passar de novo. Mas tem também essa experiência, tem essa cicatriz no seu corpo, porque a cicatriz é algo que você olha no seu corpo, você lembra, não dói mais, mas lembra, né? Você lembra todas as vezes que você olha para a cicatriz. Então, a vida de cristão, a vida de discípulo de Cristo, ela é uma vida assim. Eu me torno mentor de alguém. Olha uma pessoa na igreja agora, tipo a irmã Rosa, a irmã Keila, ou o irmão Robson, a irmã Kátia, ou a mim mesma, a Andréia. E a gente vai olhar assim, alguém dentro da igreja, eu não vou deixar aquela pessoa sozinha. Eu não posso mais permitir que pessoas sofram o que eu sofri. Sabe? A minha experiência agora, ela é uma experiência tal que eu consigo agora ajudar essas pessoas. Porque o diabo, o nosso adversário, ele vai utilizar-se, sim, desses ardis, a Rosa já vai entrar aqui, desses ardis para poder derrubar a tua fé. Ou seja, por isso que Paulo fala, né? Aí em Efésios capítulo 6, nós pedimos para vocês abrirem. Quem abriu aí pode ler, por favor, o texto bíblico. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem, irmã Keila. Dentro desse texto, né, nós compreendemos de cara que a nossa luta não é contra a carne nem contra o... Sangue. O que é isso? Irmã Robson Monerati, o que é isso? Carne e sangue. É que não é contra os irmãos, né? Não é contra as pessoas, é contra o espírito, né, de maligno. Agora eu pergunto para a irmã Kátia. Desculpa que eu vou perguntar. A irmã já viu o diabo? Irmã Ela não Kátia, entendeu a pergunta. irmã Kátia, a irmã já viu o diabo? Não. Bom, Nem vi. assim, em figura não, mas eu já tive uma experiência muito ruim. Mas o diabo, ele não aparece para você assim. E é muito raro você ver ele, a manifestação dele física. Aonde que o diabo atua? No caso, atuou numa pessoa. Eu presenciei. Muito Eu bem. presenciei. Fui Né? afrontada por ele. Assim. Né? Eu me lembro, é uma lembrança muito triste. Eu me lembro que eu fiquei com muito medo e fiquei por um bom tempo, assim, não consegui esquecer. Eu me lembro que eu estava na casa do Robson e, inclusive, meu cunhado, ele tem isso filmado, ele filmou. E meu pai chegou lá muito bêbado e começou uma conversa e ele foi totalmente tomado mesmo pelo inimigo. E eu era muito imatura na fé. Eu me senti assim, com muito medo. E eu me lembro que, na época, eles começaram a fazer aquelas perguntas entre eles, né? Porque o meu cunhado é espírita, a minha cunhada também era, o meu sogro também é dado ao espiritismo. E aí foi assim uma coisa assim muito estranha, e aí era assim como se não fosse mesmo meu pai. E aí meu cunhado filmou aquilo tudo e eu me lembro que eu percebi, mesmo imatura na fé, eu percebi que não estava lidando com meu pai e eu me lembro perfeitamente que eu me retirei da sala, que eu entrei para o banheiro da minha sogra, acho que dali começou a minha saga do banheiro, né? Que entrei no banheiro, dobrei os meus joelhos, orei ao Senhor, porque eu precisava tirar ele dali, né? E ele precisava dirigir o carro, que na época era um Fusca, para nós voltarmos para casa, né? E aí foi feito isso. O Robson está assim de prova que isso aconteceu. Sim, não, eu creio, não precisa de prova, não, a gente crê. Assim, que isso aconteceu. E eu me lembro que foi muito difícil, porque assim, ele falava o nome de todo mundo e falava que o meu nome ele não podia falar. Olha, então deixa eu falar para os irmãos uma coisa. Continua, pode continuar. Ele falava que eu pertencia a alguém e ele não poderia falar meu nome. Então eu fiquei muito chocada com aquilo na época. Eu precisei ir para o gabinete com o pastor Félix, eu contei tudo para ele. E ele orou comigo, eu chorei muito com ele, porque eu fiquei com aquilo na minha mente durante muito tempo, mas depois eu compreendi. E de lá para cá, assim, eu comecei a ter, assim, como eu vou explicar? Que o servo do Senhor, ele tem que ter a percepção que muitas das vezes você pode estar de frente com o inimigo assim, usando pessoas muito próximas a nós, para que nós possamos nos desestruturar mesmo. E daquele dia para cá, eu assim me senti como se eu tivesse, sei lá,
tido mais compreensão de que nós precisamos estar sempre preparados, vigilantes, porque situações como essas podem acontecer. Isso é uma manifestação maligna. Isso é uma possessão maligna. Isso é uma... a pessoa ali deu brecha e o inimigo tomou conta. A irmã André já teve também essa experiência, né? Num carnaval, lembra, né? A gente teve essa experiência aí também de manifestação. Quando eu digo assim, se você já viu o diabo, é porque muitas das vezes, o irmão vai falar uma coisa aqui que é complicada, né? Não é que o diabo tenha se manifestado ou tenha possuído alguém, mas tenha utilizado um ser, até um crente, principalmente um crente, para que esse crente, às vezes, seja pedra de tropeço na sua vida. Pode acontecer? Sim ou não? Irmã Keila? Sim. Pode? Já viu? Acontece. Sim. Pode Tem que ser aquela acontecer. manifestação de... né, do cara lá tá com a unha virada, eu sei quem você é. Nada disso. Uma pessoa mansinha, boazinha, né? Já passou por essa experiência? Já. É Já triste, algumas né? vezes. E que querem tirar a gente do caminho. É isso que a irmã Rose falou, por exemplo, ali da pessoa que falou que ela era a pessoa, né? Como é que ela falou, irmã Rose? Que Uma estava ameaça na igreja. uma ameaça na igreja. Tu acha que isso é coisa de Deus, gente? Não. Não é coisa de Deus. Agora deixa eu perguntar para vocês aí, gente. Não, Não mesmo, né? Posso perguntar uma coisa para vocês assim, para todo mundo? Pode, a Rosa que já entrou, pode responder. Olha só, um crente pode ser utilizado a boca dele pode ser usada pelo inimigo? Pior que pode. sim. Pode, irmã Celeide? Fala aí, Celeide. A irmã Celeide vai falar agora. Fala aí, irmã Celeide. Olha, o que eu queria falar para vocês é quando eu conheci Jesus, eu já era casada, porque eu nunca tinha conhecido ninguém falar para mim de Jesus. Foi através do teatro da Segunda Igreja Batista de um governador Soares, que ele vinha com pretexto de vender tecido para nós, e ali ele nos evangelizou. Ele falava de Jesus. Nesse tempo, eu era do centro espírita, eu falava para ele, ó, eu quero comprar o tecido, não quero falar de Jesus. Mas ele sempre dava aquela entradinha e falava de Jesus. Até que um dia eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não quero mais saber de centro, eu quero ir para a igreja. Aí nós fomos para a igreja e ali, graças a Deus, aceitamos Jesus. No dia do meu batismo, o Antônio, que não era cristão, que bebia muito, tentou me matar porque eu me batizei sem ordem. Eu não tinha que dar ordem para ninguém. Era o inimigo que estava usando ele, né? Aí falou, se você não vai ficar na igreja, eu vou ficar na igreja. Eu aceitei Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, e ali eu vou ficar. E graças a Deus eu fiquei até hoje, né? Foi o pastor Falti da igreja de Jardim, Pernambuco, não esse, foi um senhor de idade que há muito tempo que a nossa igreja não tinha pastor, ele veio e batizou tanto a mim como a muitos irmãos e também tirou da igreja batista, a Arlete, ela no meio. Muito bem. E graças a Deus eu estou aqui até hoje. Então, Para a honra e para glória. o nome do Senhor. Então, quem te levou a Jesus foi aquele tecelão que só queria comprar um pano, né? Para comprar uma roupinha e acabou ganhando a vida eterna, né? Graças a Deus. Já pensou a gente? Ele hoje não está mais. Oi? Já pensou a gente ficar sem a senhora aí para mandar beijo pra gente, boa noite, bonitinho? Não tem como ficar sem a irmã, né? Ouviu, irmã? Tá cortando a internet dela. Irmã Rose, fala com a gente aí.
Tem hora que eu fico sem graça, porque eu estou acostumada a mandar peixe para meus filhos, para minhas irmãs, sem graça, pastor. Ah, não fica não, irmã. Olha, deixa eu te falar uma coisa para Levantando. Beijos são ósculos santos, sabe? Beijos são demonstrações de afeto, de carinho, de amor, tá bom? Não deixe de mandar beijo. Beijo é muito bom, viu? Deus abençoe. Fala, irmã Rose. Sim, o diabo aparece de várias formas, já vi de vários jeitos. E interessante que, desculpe-me, né, pastor, mas eu preciso, assim, na igreja, quando eu fiquei viúva, acho que a ameaça foi tão grande que teve homens, né, que queriam tirar minha tristeza de alguma forma. Deus me perdoe. Aí, eu acho que, sei lá, tudo juntou e eu acabei saindo da igreja mesmo. Mas é o que o que o pastor está falando, que as cicatrizes ficam, né? Porque a gente vê, mas mágoa nenhuma, nenhum rancor, nada. E é realmente o que o senhor falou. É a experiência que a gente passa para ajudar o próximo, que pode estar passando pela mesma situação e a gente tem uma bagagem para poder falar, né? Mas o diabo nem só da igreja, fora da igreja, para tirar a gente da graça mesmo, desviar, e é muito complicado. É muito diabo espalhado pelo mundo. Por isso que Paulo, ele coloca, né, essas armas e essas armas de defesa para a gente utilizá-las. Lembrando, né, que ele veio para... André travou. André travou. Verdade. André, fala de novo, que você travou. Ela acabou saindo. Vamos lá. Então, por isso que a André colocou aqui, a Rosa está colocando, os irmãos estão colocando. No caso da irmã Kátia, houve uma manifestação, uma possessão demoníaca. Vocês conseguem entender isso? Eu digo que não, né, irmã Rosa? Esse é o... Andréia, vai falar? Não. A Andréia não está falando, né? Então vamos lá. Tá me ouvindo, vocês? Não. Então, vocês estão me ouvindo? A mim? Então, beleza. Daqui a pouco a Andréia entra. Vamos lá. No caso que a irmã Kátia contou, são aquelas manifestações, né? Aquelas possessões malignas. Literalmente. E que a irmã Celeste também falou, é a mesma coisa, uma possessão maligna. O inimigo queria tomar conta da vida dela para destruir e matar ela, literalmente, né? Uma pessoa que é dada a bebida, ou a droga, ou trabalha nesse tipo de mundo espiritual, ela abre portas, né? Portas que acabam sendo utilizadas para o inimigo utilizar o corpo dela, tanto é que o pessoal chama de cavalo, né? É isso? Que o corpo da pessoa é um cavalo, ele vai cavalgar ali e usar ela. Então, é uma coisa. Agora, a Bíblia diz também que o diabo ele se transforma em anjo de luz. E às vezes, gente, a pessoa vai lá na sua casa com o intuito de te ajudar, né? No caso da irmã Rose, naquela época lá, irmã, vou lá, né? Te confortar, te consolar. E está agindo de má fé, né? Por favor, né? Coitado da irmã, né? E quanto sofrimento que a gente sofre mais ainda por tentar achar apoio dentro da comunidade de fé, entre irmãos, e de repente, né, a gente é surpreendido com uma situação muito complicada e muito constrangedora e de muita saia justa. Como é que a gente lida com isso? É por isso que nós temos essas gradações de fase na nossa vida cristã. Lembra? Filhinhos, jovens. Nós estamos nos jovens. Jovens são aqueles que já percorreram uma estrada. Somos nós que já somos experimentados na fé. Pessoas que já passaram por essas tristezas. Então, a gente precisa ter a convicção de que isso vai servir para me ajudar uma outra pessoa. Estou falando isso o tempo todo. Porque, gente, igreja é complicado. Quanto maior, pior. Quanto a igreja vai crescendo, ela vai ficando pior. Porque as relações elas vão ficando mais distantes. Né? A gente não consegue ter a mesma intimidade mais que nós tínhamos.
A Rose vai lembrar, nós falávamos sempre de Vigília de Bento Ribeiro, Vigília em Rosa dos Ventos. A gente passava, lembra? A gente fazia social, né? O que é uma social? Alguém sabe o que é uma social? Keila, Kátia, Robson? Nós fazíamos vigília. E ali, quando parava, né, irmã Rose? Ali naquela social, aquelas brincadeiras com a juventude. Passava, a gente virava a noite na igreja, no culto. E aí, quando dava sono, nós saímos lá para o pátio, naquela estrada de chão. E aí nós nos divertíamos, nos alegrávamos na presença do Senhor. Era muito bom, né? E a gente acaba perdendo isso. A gente acaba perdendo essa como é que se diz? Essa intimidade, essa essência, essa coisa, né? Do cafezinho. Gente, perdeu o hábito do cafezinho depois do culto. Né? De conversar com o irmão depois do culto ali, ó. Isso traz para a gente uma alegria inestimável. Olha, os discípulos de Jesus, eles não tinham uma revista igual vocês estão com uma revista estudando. Eles não tinham ali ensinamento teórico. Os discípulos, eles eram pessoas que eram ensinados na prática. Eles caminhavam com Jesus o tempo todo e eles criaram uma estrutura de relacionamento tal que eles eram pessoas que respiravam, né, a essência do evangelho. Mesmo assim, o Pedro foi chamado de quê? Por Jesus. Quem lembra aí? Quem lembra? Jesus perguntou para os discípulos quem diziam os homens ser eles. Aí alguém disse, Jeremias, outro disse Isaías, outro disse assim, alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta de novo, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Olha, ele usou o título messiânico de Jesus. Ele falando isso, ele vai dizer para Jesus que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebe um elogio. Qual é o elogio? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Simão, filho de Jonas. Porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Olha o elogio de Jesus. Bacana, né? O maior elogio que foi proferido da boca de Jesus, né? E aí, o que aconteceu depois disso? Jesus começa a contar para Pedro e para os discípulos o que ia acontecer com ele, o martírio dele. Olha, eu vou ser martirizado, eu vou ser entregue aos gentios, eu vou sofrer perseguição, essas coisas todas. Aí Pedro entra na frente e fala, não, mestre, jamais vai acontecer. Não vou permitir que isso aconteça. O que Jesus falou para ele agora? Irmã Rose, por favor. Apartai-vos de mim, Satanás. Falou para quem? Apartai-vos de mim, Satanás. Para Pedro. Olha aí. Que lá em cima tinha sido elogiado. Que lá em cima tinha sido ali o homem que Jesus falou, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado é muito feliz, felicíssimo, né? E depois, né, o próprio Senhor Jesus vai falar com ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Olha isso. O crente que proferiu a bênção lá em cima foi pedra de tropeço lá embaixo. Por isso que nós temos que vigiar o tempo todo. Não podemos deixar a nossa mente vazia. A palavra de Deus diz que nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Porque nós somos propensos à queda, minha gente. Todos nós aqui somos propensos à queda. Todos nós aqui estamos ainda nesse corpo aqui corruptível. Então, a gente tem que vigiar o tempo todo. Por isso que Paulo dá para a gente essas armaduras. Hoje, a gente vai ficar assim, olha, pais, lembram? Jovens, essa fase que nós passamos, e os filhinhos. Filhinhos são aqueles que precisam de cuidado. Filhinhos são aqueles que precisam estar envolvidos com uma pessoa mais, como é que se diz assim? Experiente na fé. Mais experiente na fé. A gente não pode abandonar a pessoa lá na igreja e achar que ela vai sobreviver, gente. Ninguém faz isso com ninguém. Não dá. Não podemos permitir mais isso. Nós não fomos ensinados dessa maneira, a cuidar uns dos outros. Eu acho que aqui, agora, é o momento adequado para nós fazermos isso. Então, tá aqui, ó. O dia 5 é filhinhos, né? Eu vou ler aqui para a leitura expositiva, diz assim, ó. Na nossa caminhada, percebemos que alguns dos nossos amigos possuem graus de maturação diferentes. Sim ou não? Sempre você vai ver que tem pessoas que desenvolvem bem e outras que são menos ali, né? Demoram mais para entender a palavra de Deus. Todos já caminhamos de estágios iniciais
para uma formatação mais consistente. No início da nossa caminhada, éramos semelhantes à criança. Apresentávamos uma notável capacidade de crer. Olha isso aqui, ó, espontaneidade e prontidão para servir. Não é assim quando você chega no Evangelho? Você quer servir, você quer trabalhar, você quer se dedicar. É muito bom ver um novo convertido lá com fogo azul, que a gente chama de fogo azul, né? Não é legal? A gente vê a pessoa ali querendo fazer alguma coisa para o reino. Ao mesmo tempo, faltava-nos capacidade de discernimento. O que é isso aqui? Discernimento de espírito, discernimento de saber o certo e o errado, o que eu posso, o que eu não posso. Não o que eu posso, mas o que eu devo, o que eu não devo. Então, nesse momento, nós necessitávamos lá atrás de apoio constante para o nosso desenvolvimento. E aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, ele deixa registrado aos cristãos que eles são queridos filhos para Paulo. O apóstolo se compara a uma mulher que está sofrendo com dores de parto, pelo fato de desejar ver Cristo ser formado na vida daqueles crentes. O próprio Paulo já havia afirmado no capítulo 2, versículo 20, assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, em que sentido, lá no texto do capítulo 4, verso 19, ele quis dizer que queria ver Cristo ser formado neles? Quem sabe aí, irmã Rose? Quem respondeu aí? Vocês responderam? Eu respondi que já tivesse firmado com Cristo, que não tivesse sendo tratados ainda como filhinhos. Sim, muito bem. Vamos lá. Vamos por parte. Alguém respondeu aí? Irmão Monerati respondeu? Respondeu o quê? Fala pra gente aí. Robson e Kátia, dupla. Abre o microfone. Respondeu não? É o dia 5, tá? A irmã Rosângela tá aí? Cadê a Rosângela? Rosângela Couras. Oi. Amém. Olha, a Regina tá aí. Vamos gastar 10 minutos com vocês agora aí. Fica aí. Vamos aí. Vamos lá. Vocês estão ouvindo a aula? Eu nem vi vocês aqui, gente. É porque no meu painel aqui sumiu. Vamos dar aqui o tempo para a irmã Rose e para a irmã Regina. Vamos lá, irmã Regina. Fala para a gente da sua experiência, daquilo que você ouviu nós falarmos aqui até agora. Não estou conseguindo falar, irmã Rose? Regina? Não foi? Então, enquanto eles não ouvem ali, deixa eu falar para vocês uma coisa. Vamos lá. Ser formado Cristo em nós... Oi, meu... Opa! Foi? Agora? Vamos lá. Regina, doida para falar. Pode falar, irmã Regina. Tem 8 minutos aí para acabar a aula. Vai fechar em 8. Vai lá. Hoje eu quero ouvir, pastor. Não quer falar? Ouvir, tá? Irmã Rosângela. Não, hoje a gente só quer ouvir. Está muito bom ouvindo aqui. Então manda um abraço aí, irmã Regina, para todo mundo. Um abraço para todos os meus irmãos. Dá um abraço na isso. Sintam-se abraçados, meus irmãos. Amém. 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 Olha só, eu já fui aqui abraçado, ser abraçado da irmã é ótimo. Vamos lá, olha só. Ver Cristo formado em nós, né, naquelas pessoas, né? Como é que acontece uma gestação? A gestação começa lá com o embrião, aí vai criando bracinho, vai desenvolvendo, criando coraçãozinho, vai criando olhinho, né? Até aquele embrião se tornar um feto e aquele feto se tornar um bebê. É um processo, né? Algo que nasce ali e começa a ser desenvolvido. Então, Paulo queria ver Cristo formado neles para que aqueles crentes ali da Galácia tivesse ali o mesmo caráter de Cristo. Um filho não se parece com o pai? Paulo não fala assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo, né? E Paulo olhava para a vida dos Gálatas, que os Gálatas estavam ali ainda tutibiando na fé.
E aí, essa carta é uma carta muito pesada que Paulo manda ali, né, aos Gálatas. Ele fala assim, ó insensato Gálatas, né? Quem vos persuadiu a sair da presença de Deus ou do Evangelho de Cristo? Então, ele sabia que o caráter de Cristo ainda não estava desenvolvido na vida daqueles crentes da galáxia. Ele sabia que eles precisavam ainda ter a experiência com Cristo verdadeira e genuína. Em Efésios, capítulo 4, versículo 15, ele compartilha como essa maturidade é formatada, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo para alcançar a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Às vezes as pessoas querem falar a verdade, mas com grosseria. Às vezes as pessoas querem falar a verdade, mas querem falar a verdade que machucam, né? Que não nos trazem ali restauração. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que falar a verdade em amor. Então, nesse sentido, Paulo queria ver aqueles crentes ali desenvolvendo o caráter de Cristo. Eles ainda não haviam desenvolvido completamente. E a gente aqui, nesse estágio que nós estamos vivendo, diz a palavra de Deus que aquele que começou a boa obra, ele há de terminá-la até o dia de Cristo. Então, nós somos obras inacabadas. Né? Às vezes tem alguns irmãos que eu converso com eles e eles ficam lembrando do passado com ressentimento. Eu sei, né, que muitas coisas ainda ficam no nosso coração. Mas o autor aos Hebreus, ele vai dizer para a gente que no nosso coração não deve haver nenhuma raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, ela contamina outras pessoas. Né? Você não pode ter raiz de amargura no seu coração. Então, o estudo da Bíblia, a oração, são os principais ingredientes para o crescimento espiritual. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, a gente está definhando. Né? A gente acaba morrendo espiritualmente. Contudo, necessitamos também incluir nessa equação o que? Olha aí, ó, o relacionamento pessoal. Um abraço da irmã Regina. O beijo da irmã Celeide. A alegria da irmã Rose. O moderate ali, né, com a irmã Kátia. Sempre juntos ali com a gente, né? E os demais irmãos que estão conosco, a irmã Keila aí, que está com a gente, interagindo aí, querendo se chegar mais e mais para ser uma pessoa que vai discipular outras pessoas também. Então, o ingrediente é também relacionamento. Um relacionamento de uma relação sadia com indivíduos cristãos capacitados a falar a verdade em amor. Deus é que torna possível que pessoas cuidem com inteligência e discernimento dos filhinhos para que cresçam na lógica do reino de Deus. Tal como foi Barnabé com o apóstolo Paulo, Elias com Eliseu, né? E tantos outros, como Moisés, que foi com Josué. Todos eles precisavam e todos eles precisam de cuidado. O problema, gente, eu estou falando, vou fazer isso o tempo todo para a gente não fazer mais isso. Se você vê um irmão lá na igreja largado no cantinho, vai lá. Vai lá, vê o que está acontecendo com esse cara. Vai lá ver o que está acontecendo com essa moça. Esse adolescente, esse jovem. Isso acontece demais no meio da adolescentes jovens. Tem adolescente que é muito introvertido. Tem adolescente, a minha filha falou para mim assim um dia desse: poxa, pai, eu falei, o que foi, Alice? Lá na escola, as minhas amigas são tudo bonitonas. Eu pareço uma batata. Ai, Jesus. Eu falei, o que é uma batata? Eu falei, a batata é um negócio bom, né? A batata é bom, frito, cozido, purê, né? Qualquer jeito. Parece uma batata, eu sou mais feia, não sei o que, coisa e tal, as meninas são mais populares, não sei o que. Eu falei, deve ser boba, menina. Que coisa, né? Isso é uma coisa que você está colocando dentro do seu coração, você tem que tirar isso dentro de você. Isso acontece na escola, isso acontece na igreja. Às vezes a menina lá, o jovenzinho que está mudando de voz, está criando espinhazinha no rosto, a menina está virando mocinha, e a gente não atenta para essa coisa, que essa pessoa está sofrendo. Gente, crescer é sofrimento. Né? Às vezes nossos filhos estão lá sofrendo, né? A gente não está nem vendo. A pessoa está lá passando uma dor, ali, não quero mais ir lá. Né? Ainda mais menina que tem as questões, né, do metabolismo, como é que chama esse negócio aí, que dá na mulher, que a mulher fica toda doida lá, uma vez por mês lá. Os hormônios, altera tudo. E tem dia que chega aqui em casa, tá todo mundo chorando. Eu não aguento esse negócio. Tá todo mundo em lágrimas. Falei, o que foi?
Não dá, o Robson, coitado do Robson também. O Robson é uma vítima, né? Coitado. Tem dia que eu tô aqui. Aqui são 3, né, irmãos? 3 pessoas, gente, não dá. Então a gente tem que ter essa paciência. Mas nós temos que ter esse discernimento para que nós possamos cuidar, gente, nessa caminhada, nessas 3 fases da vida cristã. A nossa reunião vai acabar daqui a pouquinho, vai acabar em 1 minuto. Que pena, né? Foi passar rapidinho, né? Olha só, nós temos que botar isso na nossa cabeça. Vamos lá. Quais são os estágios? Né? Quais são os estágios? Opa, chegou aquela moça aqui, ó, do meu lado. Dá um tchauzinho pro pessoal aqui, ó. Oi, irmãos. Viu? Falei delas, ó. Estágios da vida cristã. Pais, jovens, filhos. Né? Os pais geram filhos. Tá certo? Os jovens, eles já têm uma estrada, eles começam a caminhar e começam a ensinar a outras pessoas a caminhar com eles. Os filhinhos são aqueles que são acolhidos, são aqueles que necessitam de muito cuidado, né, irmã Keila? Isso. É isso? Estamos prontos, estamos aptos a fazer isso, gente, no nome de Jesus. Vamos tentar caminhar para a gente poder não deixar pessoas sofrerem aquilo que eu sofri, né? Vamos tentar, de alguma maneira, ajudar essas pessoas